Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro desta quinta-feira. O programa Pai Eterno está chegando na tela da sua TV e eu agradeço a sua companhia nessa manhã. Que tenhamos um programa abençoado e um dia cheio da graça de Deus. Eu agradeço a sua audiência, a sua sintonia de todas as manhãs conosco. E eu te convido agora a pegar o telefone, a ligar para nós no 62-3506-9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com, tomando a decisão que faz a diferença na evangelização, passando a colaborar com a família dos Filhos do Pai Eterno, que evangeliza através dos meios de comunicação e também na edificação da nova Casa do Pai. Os nossos atendentes estão prontos para acolher o seu cadastro, o seu contato e enviar para você a carta do Padre Robson aí para sua casa. Desde já, eu convido você a permanecer conosco durante todo esse programa. Hoje é dia 14 de novembro, dia em que a igreja celebra São José Pinhatelli. Durante o nosso programa, a gente vai conhecer um pouco mais da vida desse santo e rezar a oração pedindo a sua intercessão. Hoje o nosso programa também tem a alegria de receber os bispos do estado do Piauí, que estão em visita à Trindade. Será um momento muito especial durante o segundo bloco do nosso programa. Aqui você também fica por dentro das principais notícias e informações da igreja. E quinta-feira é o dia de participação do nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Esse é o programa Pai Eterno, que só está começando. Momento de acolher também Thalita Carvalho e com você todos os nossos irmãos e irmãs que interagem conosco nas redes sociais. Thalita, bom dia e um bom programa para nós. Bom dia, Padre Wellington. Bom dia para você que está aí do outro lado da telinha, já nos acompanhando nesta quinta-feira. Já estou esperando a sua participação, o seu comentário, o seu pedido de oração nas nossas redes sociais, Facebook e também Instagram da TV Pai Eterno. Um excelente dia para todos nós. Um dia abençoado, momento de graça, de bênção para todos nós. Início do nosso programa é momento de rezar, de colocarmos nos braços do Pai Eterno as intenções para um novo dia, para um dia abençoado. Vamos juntos nos dirigirmos a Deus, o nosso Pai amoroso e misericordioso, para que olhe por nós, por nossas necessidades. E nesse gesto em que acendemos a chama de nosso oratório, nós pedimos também ao Senhor que acenda em nosso coração a chama da esperança, para que possamos todos revelar com que esperança somos permeados e com que desejo de alcançar esse divino Pai que nos abençoa diariamente, nós somos movidos. Convido você agora a suplicar as bênçãos de Deus comigo, rezando. Obrigado, Pai Eterno, por este dia abençoado. É maravilhoso saber que o meu dia está em Suas mãos. Obrigado por me amparar e proteger e me guiar. Que o Senhor esteja sempre em meu pensamento e em meu coração. Quero agradecer pela minha família, meu trabalho, minha saúde. E neste dia, Pai amado, seja feita a Tua vontade em minha vida. Amém. Vamos rezar agora a palavra de Deus. É momento de pegarmos a Bíblia, cartilha de oração, para rezarmos o Evangelho de hoje. Portanto, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus lhe perguntaram quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhes Jesus: o reino de Deus não vem de maneira visível, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali. Porque de fato o reino de Deus está no meio de vós. Aos discípulos disse: tempo virá em que desejareis ver ao menos um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Vão dizer-vos: está aqui ou está ali. Não deveis ir nem o seguir. Pois, como o relâmpago resplandece e brilha de um extremo ao outro do céu, assim será o Filho do Homem em seu dia. Mas antes é preciso que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus não apresenta o reino de Deus como algo fantástico nem exuberante. Suas palavras são profundas e simples. O reino de Deus está entre vós. No Novo Testamento, a palavra grega traduzida por reino é basileia, que não se refere a um lugar específico, mas ao domínio de um soberano. Nos evangelhos, Jesus usou essa palavra mais de 100 vezes. Alguns requisitos fundamentais para fazermos parte desse reino é a obediência total à vontade de Deus e a consciência da dependência que temos dele. Nós não faremos parte desse reino apenas no fim dos tempos ou quando morrermos. O reino dos céus está disponível a qualquer pessoa nesse momento, porque Deus, em seu imensurável amor, ofereceu seu próprio Filho para que em nosso lugar pudesse sofrer as consequências dos nossos pecados e assim restaurar Ele todas as coisas. Em Jesus, o céu e a terra são novamente unidos. Isto é, seu reino é estabelecido sobre toda a criação. Somente com a vinda de Jesus é que se tornou possível estabelecer o reino de Deus na terra. O reino que Jesus veio inaugurar no mundo não pertence a esse gênero. Ele consiste em abater as barreiras do egoísmo, do ativismo, da exploração, para fazer de todos os homens uma só família de filhos de Deus. E a Igreja, desde a sua fundação, não tem feito outra coisa senão cumprir esse mandato. Que todos sejam um no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A partir de Jesus, a humanidade passou a ter uma dimensão espiritual mais acessível, tão diferente que Jesus assim afirmou: em verdade eu vos digo que entre os nascidos de mulher não surgirá outro maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Jesus, o primogênito de Deus, demonstrou a autoridade que um filho de Deus tem sobre a terra. Nós fomos feitos também filhos por adoção e podemos ter intimidade com o nosso Pai. Em Jesus recebemos autoridade sobre todo o mal. Maior é aquele que está em nós do que o que está no nosso mundo. Nós fomos tirados do domínio das trevas e transportados para o reino e agora estamos em luta contra as trevas. Ele afirmou que faríamos as mesmas obras que ele fez e ainda maiores se permanecermos nele e com ele. E na oração do Pai Nosso dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus deixou claro o seu desejo de expandir o reino de Deus sobre a terra. Portanto, deve ser esse o seu e o meu desejo. Acima de tudo, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Pois
que, como o mundo está dominado pelo mal, o avanço do reino de Deus significa esse retrocesso no reino das trevas. Nada que seja contrário ao plano de Deus pode permanecer no reino de Deus. Não há pecado, não há doença e nem morte. A oportunidade de desfrutar do reino está aberta para todas as pessoas. Porém, a porta de entrada é o arrependimento. Muitas vezes o orgulho e a falsa religiosidade nos impedem e nos distanciam dele. Mas Jesus continua dizendo: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus é expandido com a manifestação de Jesus pelo Espírito Santo através da igreja. Possamos tomar a decisão de fazer parte deste reino e que nós sejamos pedras vivas na edificação do reino de Deus já a partir dos nossos dias. Vamos agora pedir a intercessão daqueles que contemplam a face do Pai Eterno. É momento do Santo do Dia. Dia 14 de novembro, dia de São José Pinhatelli. Ele nasceu em 1737, em Saragoça, e perdeu a mãe aos 5 anos. Entrando aos 15 anos na Companhia de Jesus, ordenado sacerdote, dedicou-se ao ensino das letras e com grande fruto aos ministérios apostólicos. Levantou-se, porém, uma grande perseguição contra a Companhia de Jesus e ele figurou entre os jesuítas que foram expulsos da Espanha para Córcega. Entre adversidades, mostrou o padre Pinhatelli grande fortaleza e constância. Foi por isso nomeado provincial de todos esses exilados e recomendaram-lhe especial cuidado pelos mais jovens, que ele praticou com grande zelo. Da Córcega, foi obrigado a transferir-se com outros para várias regiões, vindo finalmente a fixar-se em Ferrara, na Itália, onde fez a profissão solene de 4 votos. Pouco depois, sendo a Companhia de Jesus dissolvida por Clemente XIV, em 1773, padre Pinhatelli deu exemplo extraordinário de obediência à sé apostólica, como também de imenso amor para com a Companhia de Jesus, indo para Bolonha e estando proibido de exercer o ministério apostólico com as almas durante quase 25 anos, entregou-se totalmente ao estudo, reunindo uma biblioteca de valor, dando-se principalmente às obras de caridade para com os antigos membros da suprimida companhia. Em 1804, Pio VII restaurou a Companhia de Jesus no reino de Nápoles e o padre Pinhatelli vem a ser o seu provincial. Mas o exército francês aparece e dispersa este grupo de jesuítas. Em 1806, foi para Roma, onde foi muito bem recebido pelo sumo pontífice. Os franceses que estão a ocupar Roma o toleram. No silêncio, padre Pinhatelli vai preparando o renascimento da sua companhia. Esse fato ocorre em 1814, com o citado Papa Beneditino Pio VII. Mas o padre Pinhatelli já tinha morrido em 1811, com 74 anos. O funeral ocorreu quase secretamente. Foi beatificado por Pio XI em 1933, que o chamou de o santo, o principal anel da cadeia entre a companhia que existira e a companhia que ia existir, o restaurador dos jesuítas. Profundo devoto do Sagrado Coração de Jesus e da Santíssima Virgem Maria, homem adorador, passava noites inteiras diante do Santíssimo Sacramento. São José Pinhatelli foi canonizado em 1954 pelo Papa Pio XII. Vamos juntos então rezar a oração a São José de Pinhatelli. Deus, nosso Pai, dai-nos humildade
para que possamos experimentar o dom de perdoar a quem nos ofendeu, a quem nos machucou e feriu por dentro, pois assim alcançaremos a remissão para os nossos pecados. Ensinai-nos a perdoar, pois o perdão é a medicina que nos sara por dentro e nos previne contra os atrozes sofrimentos. Perdoar é o refrigério que aplaca a ardência de mágoas e desejos de vingança. Perdoar o outro é alcançar o perdão de Deus, o perdão para os nossos pecados. Busquemos a verdade que nos liberta e tirai de nossos olhos a trave que nos cegam. Amém. São José de Pinhatelli, rogai por nós. Agora é o momento da gente sintonizar-se com você que deixou sua mensagem já no início do nosso programa. É momento de registrarmos a participação dos filhos e filhas do Pai Eterno. Eu começo hoje registrando a participação da Maria do Carmo Pita, lá de Sumaré, em São Paulo. Padre Wellington, sua bênção. Thalita, gosto de te ouvir. Que o Pai Eterno nos abençoe. Obrigada, meu Pai, por todas as graças alcançadas em minha vida. Maria do Carmo, que sempre participa conosco, um grande abraço para você. A Jovenila Gomes conta que assistiu uma missa com os bispos do Piauí. Esses dias atrás, eles estarão logo mais aqui no nosso segundo bloco, daqui a pouco aqui no estúdio. E a Cleusa Aguiar pede que o Pai Eterno abençoe a saúde da família dela e a saúde de todos os padres. E já durante o nosso programa, no comecinho do nosso programa, a Deise Grazielli escreveu no nosso Instagram: peço para que Deus coloque a mão em meu coração e tire essa angústia e aflição. Peço também pelo Daniel Vitor Lemes de Araújo. Deise, então, você estará em nossas orações no dia de hoje, que o Pai Eterno possa abençoar o seu coração, acalmar, toda essa angústia que você tem sentido. Eu já agradeço pela sua participação e rezo por você, que o Pai Eterno possa te abençoar em tudo que você precisa. Padre Wellington. Tá certo, muitíssimo obrigado à participação dos filhos e filhas do Pai Eterno que estão ligadinhos no nosso programa. Lembrando a você que ainda dá tempo de participar do nosso programa, deixando sua mensagem no nosso Instagram, @PaiEterno, e no nosso Facebook, facebook.com/TV Pai Eterno. Rezando também por você que faz parte dessa obra, dessa família de amor, a família dos filhos do Pai Eterno, você que enviou para nós a sua mensagem, o seu pedido de oração. Tudo isso está colocado aos pés do Divino Pai Eterno para que seja a matéria, o motivo para a nossa oração. É momento agora de notícia aqui no programa Pai Eterno. A CNBB lança novas diretrizes para a formação dos presbíteros na Igreja do Brasil. Mudanças históricas e os desafios da atualidade são pontos importantes que foram considerados na elaboração das novas diretrizes. A obra é resultado do trabalho da 56ª Assembleia Geral dos Bispos da Conferência Nacional do Brasil, de 2018, que acaba de ser lançada pelas edições da CNBB. O documento traz orientações para a formação de novos presbíteros no Brasil e a necessidade de formação permanente. Segundo o texto, esse novo presbítero precisa ter características como coragem de alcançar todas as periferias geográficas e existenciais que precisam da luz do Evangelho, em uma atitude acolhedora e misericordiosa, destaca o texto. As irmãs missionárias de São Carlos Borromeu, conhecidas como Irmãs Scalabrinianas, reelegeram a brasileira Irmã Neuza de Fátima Mariano como superiora geral da congregação para o sexênio 2019-2025. Francisco saudou ainda as Irmãs missionárias de São Carlos Borromeu, Scalabrinianas, que celebram seu 14º capítulo geral sobre o tema Consagradas pela Missão com os Migrantes e os Refugiados. E o lema Caminha humildemente com teu Deus. As 35 capitulares estão reunidas em Roca de Papa, nas proximidades de Roma,
de 22 de outubro a 17 de novembro. O Papa Francisco viaja daqui a uma semana para a Ásia e o primeiro destino será, antes do Japão, será a Tailândia, em Bangkok. O pontífice chega no dia 20 de novembro para o início das atividades apostólicas oficiais, que vão durar cerca de 4 dias no país. E na capital do país, as monjas do Convento Sagrado Coração trabalham sem trégua para confeccionar as vestes que serão usadas pelo Papa Francisco. 7 religiosas e uma dezena de voluntárias estão empenhadas há 2 meses no processo de produção. As informações são da Agência Internacional de Notícias, EFE. O Papa Francisco deverá usar em 2 oportunidades as vestes preparadas pelas monjas. A primeira, durante a missa de 21 de novembro, no Estádio Nacional de Bangkok, para cerca de 50 mil fiéis. E a segunda, na missa de 22 de novembro, na Catedral da Assunção, para centenas de jovens. E aqui no programa Pai Eterno você fica por dentro das principais notícias do Papa. Vamos conferir agora a participação do nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Uma chuva intermitente marcou a audiência geral de ontem, quarta-feira, aqui no Vaticano. Os doentes foram acomodados na Sala Paulo VI e receberam a saudação do pontífice antes que ele se dirigisse à Praça São Pedro. A catequese foi dedicada ao casal Áquila e Priscila, prosseguindo assim o ciclo sobre os Atos dos Apóstolos. Recordamos que na semana passada o Papa falou da chegada de Paulo a Atenas. Ontem comentou a prossecução da sua viagem. Ao deixar o coração da Grécia, alô, amigos da TV Pai Eterno. Nós tivemos um probleminha na geração do sinal do Silvonei. Agora sim, então, vamos acompanhar a participação do nosso correspondente Silvonei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Uma chuva intermitente marcou a audiência geral de ontem, quarta-feira, aqui no Vaticano. Os doentes foram acomodados na Sala Paulo VI e receberam a saudação do pontífice antes que ele se dirigisse à Praça São Pedro. A catequese foi dedicada ao casal Áquila e Priscila, prosseguindo assim o ciclo sobre os Atos dos Apóstolos. Recordamos que na semana passada o Papa falou da chegada de Paulo a Atenas. Ontem comentou a prossecução da sua viagem. Ao deixar o coração da Grécia, o apóstolo se dirigiu para Corinto, onde ali encontra hospitalidade na casa de Áquila e Priscila, que, por serem judeus, foram obrigados a abandonar Roma, por ordem do imperador Cláudio. O Papa fez então um parêntese para recordar que o povo judeu sempre sofreu ao longo da história com expulsões e perseguições. No século passado vimos tantas brutalidades que foram cometidas, disse, e estávamos convencidos de que isso tinha acabado. Mas hoje começa a renascer o hábito de persegui-los, afirmou ainda Francisco, com tristeza, acrescentando, irmãos e irmãs, isso não é humano, nem cristão. Os judeus são nossos irmãos e não devem ser perseguidos. Retomando a catequese, o Papa afirmou que o gesto do acolhimento do casal Áquila e Priscila leva a descentralizar de si para praticarem a arte cristã da hospitalidade e abrir as portas de sua casa para acolher o apóstolo Paulo. Desse modo, eles acolhem não só o evangelizador, mas também o anúncio que ele leva consigo, o Evangelho de Cristo. Com o casal, Paulo compartilha também a atividade profissional, isto é, a construção de tendas. De fato, Áquila e Priscila abrem as portas também para os irmãos e irmãs em Cristo, formando assim uma comunidade, uma domus ecclesia, para a escuta da palavra de Deus e a celebração eucarística. Também hoje, disse Francisco, em alguns países,
onde não existe liberdade religiosa, os cristãos se reúnem em uma casa, um pouco escondidos, para rezar e celebrar a Eucaristia. Depois de 1 ano e meio na cidade, Paulo parte rumo a Éfeso com o casal e também ali a sua morada se torna um local de catequese. Por fim, os dois esposos fazem regresso a Roma e o apóstolo chega a fazer um agradecimento ao casal na carta aos Romanos, afirmando que eles arriscaram as suas cabeças para salvar a sua vida. Quantas famílias, em tempo de perseguições, arriscam suas cabeças para manter escondidos os perseguidos? Esse é o primeiro exemplo, afirmou Francisco. Áquila e Priscila emergem como modelos de uma vida conjugal responsavelmente empenhada a serviço de toda a comunidade cristã. E recordam que, graças à fé e à evangelização de tantos leigos, o cristianismo chegou até nós. O cristianismo foi pregado pelos leigos, disse o Papa. São eles, em virtude do seu batismo, os responsáveis por levarem a fé. O Papa citou uma expressão de Bento XVI que afirma que os leigos oferecem o humus para o crescimento da fé. A exemplo de Áquila e Priscila, saibamos então abrir as portas do coração a Cristo e aos irmãos e transformemos nossa casa em igrejas domésticas. Bela palavra. Uma casa é uma igreja doméstica onde viver a comunhão e oferecer o culto da vida, vivida com fé, esperança e caridade. No final da catequese, o pontífice fez um apelo em prol de Burkina Faso, que vive momentos de turbulência. Recentemente, um atentado matou quase 100 pessoas. O norte do país tem sido afetado desde há 5 anos pela violência jihadista proveniente do vizinho Mali, que provocou a morte de cerca de 700 pessoas. Francisco saudou ainda as irmãs missionárias de São Carlos Borromeu, escalabrinianas, que celebram seu 14º capítulo geral sobre o tema Consagradas pela Missão com os migrantes e os refugiados. Eu as encorajo, disse Francisco, a colocarem sempre mais o próprio carisma a serviço da Igreja. As 35 capitulares estão reunidas em Roca de Papa, nas proximidades aqui de Roma, até o dia 17. No último domingo foi reeleita a brasileira irmã Neuza de Fátima Mariano como superiora geral da congregação para o sexênio 2019-2025. Parabéns à irmã Neuza. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana e José. Foi divulgado o vídeo oficial da campanha da Fraternidade 2020, cujo tema é Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. E o lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Tirado de Lucas, capítulo 10, versículos 33 e 34. A produção apresenta experiências de cuidado com a vida em suas várias dimensões e poderá ser utilizada para auxiliar as reflexões sobre a temática proposta pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para a Quaresma de 2020. Segundo a editora Edições, um panorama completo com todo o referencial necessário para viver, difundir e praticar os preceitos desta edição da campanha da Fraternidade. E nesse ano não será colocado um DVD à venda, mas oferecido diretamente às comunidades. Para conferir o vídeo, acesse o portal da CNBB, no endereço aí que aparece no seu vídeo, www.cnbb.org.br. Para celebrar o Dia da Alfabetização, o programa Pai Eterno vai mostrar como a dedicação e vontade de aprender a ler e escrever tem feito a diferença na vida de quem demorou para ter a oportunidade de estar numa sala de aula. Vamos acompanhar agora na reportagem. O poder da leitura é transformador. No Dia da Alfabetização, histórias como essa fazem termos uma reflexão
do quanto ser alfabetizado pode mudar a realidade de uma pessoa. Eu não estudei no meu tempo de criança, né? O tempo de menino assim, já estava bem coisa, mas trabalhava só. Trabalhar na roça, assim, quer dizer, serviço bruto, às vezes trabalhava assim mesmo. Mas, como diz, mais é que eu cortava as plantas de que fazia, às vezes capinava mesmo. Lugar que era... Aí a gente chegou aqui, fui trabalhar em serviço bruto, serviço de obra. Aí depois, aí as vistas parece que piorou mais, aí eu fui e aposentei. O seu José está com 66 anos. Ele pega 2 ônibus para vir para a escola e mais 2 para ir embora. Desde criança, ele tem uma deficiência visual que o atrapalha. Óculos não resolvem os seus problemas e por isso ele tem muita dificuldade para enxergar e mesmo assim não perde a motivação para aprender a ler. Se eu tivesse estudado no meu tempo de jovem, às vezes eu não sei se eu ia servir para ser o que eu pensava em ser. Mas antes de eu saber que óculos não adianta para mim, né? Que óculos para mim não resolve. Aí, então, como diz, eu pensava em ser radialista, trabalhar no rádio, como diz, ser locutor de rádio. A escola, ela atende educação de adolescentes, jovens e adultos há muito tempo. Eu sou coordenadora dessa modalidade tem 10 anos. Então, trabalho diretamente com os idosos e a gente tem uma atenção muito especial por eles, porque eles têm uma história de vida bem diversificada, alguns que não estudaram por motivos familiares, ou depois porque o marido não permitia, outros por motivos de doença, e é assim, um abandono muito grande, e aí eles têm um sonho, que é o sonho de ler e escrever, e a escola, ela tem essa função, a função de proporcionar esse sonho para esses alunos. A Lívia é diretora desta escola municipal em Goiânia. Trabalha todos os dias com a arte de ensinar. Quando nós, enquanto escola, recebemos o aluno que ele ainda não consegue, ainda não passou por esse processo, e a gente vê que ele trilha esse caminho, ele começa essa descoberta, nós conseguimos perceber o quanto ele consegue ampliar a visão de mundo dele. Então, ela é um processo que vem a libertar ele para um mundo diferente, para um mundo que muitas vezes ele não conseguia ser inserido. Acho que essa é a principal importância da alfabetização. Crianças, jovens, adultos e idosos. Pessoas de todas as faixas etárias aprendem no Brasil todos os dias. Isso é uma demonstração clara de que não existe uma idade certa para começar a aprender a ler e a escrever. É o caso da dona Francisca. Ela não teve a oportunidade de aprender na infância, mas isso não a impede de começar agora. Cada coisa, você fazendo um pouquinho, você está desenvolvendo, né? Você não fica parada. E vai indo. A gente vê que esse adulto que chega muitas vezes não alfabetizado, ele também consegue, no tempo dele, alcançar essa alfabetização. Porque o interesse, ele se modifica. A criança, ela quer aprender para uma descoberta de inserção. O adulto, ele quer aprender pela necessidade que ele tem de aprender. Para as crianças que têm a chance de aprender agora, resta aos pais incentivarem. A contribuição que os pais podem dar nesse sentido é oferecer isso aos filhos. Oferecer o livro ao invés de oferecer um jogo. Já é algo que vai construir, muitas vezes, um adulto que pensa diferente sobre o processo de leitura. Que Deus abençoe todos os que trabalham na educação de nossas famílias, todas as crianças, jovens e adultos, pessoas que se desprendem dos seus desejos pessoais de simples realização para também buscar a realização de outras pessoas na educação. Como é bonito ver exemplos como esse da reportagem.
Agora é momento da gente interagir com você que deixou o seu comentário nas nossas redes sociais. Thalita, vamos agora registrar a participação dos filhos e filhas do Pai Eterno que já deixaram sua mensagem em nossas redes. A Vera Rodrigues, Padre Wellington, pede oração para as famílias brasileiras, principalmente para as que vivem na pobreza. Pede pelas pessoas que sofrem discriminação, pelos doentes também e por todos que necessitam de oração. A Lorena Barbosa pede por um trabalho para o esposo, Luciano Barbosa. A família está precisando muito de conseguir essa graça. A Francisca Ferreira pede oração aqui pelo filho, que está se recuperando de uma cirurgia. E a Célia dos Santos, que sempre participa conosco, lá de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, participou hoje no nosso Facebook. Padre Wellington, eu peço a sua bênção e peço orações por minha saúde e pela saúde do meu neto, Gabriel. Manda um abraço aqui para o Padre Robson e disse que conta pra gente que é associada da AFIP já há 8 anos. Olha que bênção, Padre Wellington. E a gente aproveita aqui então a mensagem da Célia, né, e convida o pessoal de casa que ainda não se associou à AFIP para se associar. Para isso é muito simples, só entrar em contato pelo 62-3506-9800 ou acessar lá o nosso portal na internet, paieterno.com. Tá certo, a gente desde já agradece a participação de todos os que deixaram suas mensagens em nossas redes sociais, lembrando que você é convidado a fazê-lo durante o nosso programa. Agora a gente vai conhecer o testemunho de um devoto de São José dos Campos. Ele recebeu uma graça pela intercessão do venerável Padre Pelágio. Vamos acompanhar. Eu tenho um grande testemunho do Padre Pelágio, que pela recuperação de um amigo meu, que ele era guia meu, continua sendo guia meu, só que não pôde vir por problemas de saúde. E pedi pela recuperação dele, ele está se recuperando graças ao Padre Pelágio, a intercessão do Padre Pelágio, Divino Pai Eterno, ele está se recuperando muito bem. É o José Afonso, que ele tenha grandes vitórias na vida. Essas são as graças, uma das graças, muitas e muitas graças que eu tenho recebido. Tá certo, muitas pessoas que são convidadas durante esse mês de novembro, o mês de encerramento do ano devocional do Padre Pelágio, todos são convidados a pedir a intercessão deste venerável missionário redentorista para que, através de um milagre, possa alcançar a honra dos altares, sua beatificação, sua canonização. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno. Na volta, a gente tem aquele encontro especial com os bispos do Piauí. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno aqui na TV das Bênçãos do Pai, agradecendo sua audiência, a sua companhia de sempre aqui, segunda, terça, quinta e sexta. Nosso programa vai ao ar levando a você oração, informação e muita bênção do Pai Eterno aqui na TV das Bênçãos do Pai. E a capital da fé de Goiás foi a cidade escolhida para o encontro anual dos bispos do Regional Nordeste 4 da CNBB, que compreende as dioceses do estado do Piauí. Um dos compromissos foi a missa no Santuário Basílica de Trindade. Quem acompanhou tudo e mostra pra gente agora é a repórter Daiane Rodrigues. Gratidão. Esse é o sentimento que o Evangelho trouxe a todos os devotos que participaram da Santa Missa no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás, na última quarta-feira.
A celebração, presidida pelo arcebispo Dom Juarez Souza, de Parnaíba, no Piauí, reuniu outros 8 bispos da cidade nordestina, além de padres de lá e daqui. Gente, celebrar e falar da gratidão. Veja, o único que voltou que era um estrangeiro. Diante do sofrimento, diante da dor, todos nós somos solidários uns com os outros. A gente supera todas as nossas divisões, nossas diferenças. E ao mesmo tempo, quando a gente se sente agraciado por tantos dons que o Senhor nos concede, a atitude do coração humano, do cristão, não deve ser outra a não ser aquela de gratidão. Grande gratidão ao Senhor nosso Deus. A cura de Deus na vida de cada cristão só é plena quando existe de fato um coração que reconhece, louva e agradece a bênção recebida, mesmo diante do sofrimento e das tribulações. Quantas vezes nós recebemos um favor e sequer temos a delicadeza de dizer muito obrigado. Essa palavra ela anda distante dos nossos lábios e também do nosso vocabulário. Essa palavra precisa voltar sempre mais. Muito obrigado, muito agradecido. Que Deus abençoe. Palavras como esta precisam estar mais presentes em nossa vida. Um coração agradecido sabe reconhecer em cada momento a bondade e o amor misericordioso do Pai que cuida de nós. A grande maioria dos romeiros que vêm ao santuário, por exemplo, chega sempre com um coração grato, mesmo que seja para pedir, pois sabe o poder do Pai Eterno. E a gratidão é para todos, até mesmo para quem trabalha em prol da igreja. Nós somos agradecidos primeiramente pelo dom da vocação e pela missão que o Senhor nos concedeu. Sem mérito da nossa parte, a vocação é sempre um dom de Deus. Olha, ser bispo é a coisa mais doida deste mundo, porque veja, ninguém se candidata, ninguém pede para ser, ninguém concorre. É um chamado de Deus através da igreja. Os bispos aqui presentes são da Regional Nordeste 4 da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A reunião é do Conselho Regional do Episcopado do Piauí e entre os assuntos debatidos estão as avaliações do ano pastoral e também as articulações para o ano de 2020. Um encontro que, segundo o bispo, tem muito da gratidão, da devoção e da colegialidade dos religiosos. E eu acho que nós nunca tivemos uma oportunidade como esta de recebermos tantos bispos em um programa ao vivo de televisão e que marca a história da TV Pai Eterno, a visita, então, dos bispos que formam o Regional Nordeste 4. Sejam bem-vindos, senhores. Muito alegre receber os senhores aqui no nosso programa. Vamos começar aqui pela minha esquerda. Dom Alfredo. Dom Alfredo Schaffler, bispo emérito de Parnaíba. Seja bem-vindo, Dom Alfredo. Dom Edilson Soares Nobre, bispo de Oeiras. Dom Marcos Antônio Tavoni, bispo de Bom Jesus de Gurgueia. Dom Francisco de Assis Gabriel dos Santos, bispo de Campo Maior, no Piauí, onde nós tivemos a oportunidade de fazer a visita há poucos dias. Presidente do Regional Nordeste 4 e bispo da Diocese de Parnaíba, Dom Juarez Souza da Silva. Bem-vindo, Dom Juarez. Agora aqui o metropolita, o arcebispo de Teresina, no Piauí, Dom Jacinto Furtado de Brito. Seja bem-vindo, Dom Jacinto. Dom Plínio José Luz da Silva, bispo de Picos. Dom Edivalter Andrade, bispo de Floriano. Bem-vindo. E Dom Eduardo Zielski, bispo de São Raimundo Nonato. Se a gente for observar, nós não planejamos, mas do bispo emérito ao bispo de São Raimundo Nonato, nós temos o estado bem colocado aqui na sua realidade geográfica, né? Então, sejam muito bem-vindos. Vamos começar aqui pelo presidente do Regional, Dom Juarez. Que alegria acolhê-lo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Padre Hélio. Bom dia, irmãos e irmãs que estão em sintonia conosco. É uma grande satisfação estar aqui e poder, assim, neste momento, nesta ocasião em que nos encontramos com o bispo do nosso Regional Nordeste 4, estar aqui na TV Pai Eterno e aqui poder nos comunicar com o povo de Deus. Dom Juarez, eu queria que o senhor falasse para quem está em casa
o que é o Regional Nordeste 4. Primeiro, porque são nomenclaturas próprias do nosso ambiente eclesiástico e muitas pessoas não conhecem. Nós estamos para o Brasil todo. Eu queria que o senhor falasse um pouco do regional. Então, a Igreja Universal ela tem uma divisão. Enquanto divisão da Igreja Universal, ela é dividida em províncias eclesiásticas. Assim, nós somos a província eclesiástica do Piauí, que tem como sede metropolitana Teresina, o arcebispo Dom Jacinto. E enquanto divisão da CNBB é regional, Regional Nordeste 4. E, nesse sentido, coincide o Regional Nordeste 4 com a província eclesiástica do Piauí. E ali nós somos 8 dioceses. São 8 dioceses. A caminhada do regional, o momento que vocês estão vivendo, qual é a mensagem que o Regional Nordeste 4 tem buscado levar aos fiéis do Piauí? É uma mensagem de esperança. Apesar dos grandes desafios que enfrentamos ali, na região difícil, fomos castigados durante muito tempo pela seca de mais de 6 anos. Este ano choveu bem, graças a Deus, o Piauí está lindo, tudo muito verde, muita fartura, muita alegria no povo de Deus. Chovendo um pouco ali tem de tudo. E a gente está na perspectiva de tantos acontecimentos. Nossas dioceses realizam, neste momento, as Assembleias Diocesanas de Pastoral. Continuando aquele trabalho da CNBB, através das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que apresenta a Igreja como esta casa, casa de portas abertas, casa que acolhe, casa de chegada e também casa de saída para a missão. Essa casa que ela é sustentada pelos 4 grandes pilares: o pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e também o pilar da missão. E é nessa perspectiva que nós estamos trabalhando, preparando também a Romaria da Terra, preparando o ano regional da iniciação à vida cristã, e assim estamos caminhando cheios de esperança e de alegria. Vou pedir agora para passarem o microfone para o decano do grupo aqui, né, Dom Alfredo Schaufer, para poder conversarmos um pouco sobre a sua experiência. Dom Alfredo, fala um pouco para a gente como é que o senhor teve essa caminhada, né? O senhor foi padre durante muitos anos ali no interior do Piauí. Como o senhor vê a caminhada da igreja no Piauí até os dias de hoje, do início de sua caminhada naquela região até hoje? A nossa vida sempre é uma caminhada. Nem todos os caminhos aproximam. Às vezes tem caminhos que distanciam, que afastam. E a nossa missão como igreja, como povo de Deus, nós temos a aprender no dia a dia a andar na mesma direção, na direção de Deus. E isso nós temos também transmitir para o povo de Deus. O Santo Padre, o Papa João Paulo II, numa das visitas ad limina que fizemos, ele nos falou para nós bispos: é melhor que caminhamos 1 milímetro junto do que 10 passos sozinho na frente. Então, nós sempre nos encontramos como episcopado neste nosso querido Regional do Nordeste 4 para aprender a caminhar juntos. Claro que um caminha um pouco na frente, outro caminha atrás, outro caminha na mesma altura, mas sempre temos que caminhar na mesma direção. Eu creio, nesse sentido, esta comunhão que existe entre nós bispos. Todo ano nós nos encontramos diversas vezes, e uma vez por ano nós também saímos do regional para uma outra região, também para a convivência fraterna, como irmãos. E, claro, que também sempre vamos refletir um pouco sobre os desafios que nós temos na ação pastoral que nos foi confiada pelo Papa. Mas esta comunhão, exatamente, estamos procurando construir através destes encontros, e foi um encontro muito proveitoso, muito fraterno,
que tivemos aqui, graças à acolhida também dos nossos queridos irmãos missionários redentoristas, que abriram as portas do Hotel Ligure e dos santuários. Tivemos também a oportunidade de andar nas águas quentes em Caldas Novas, mas, acima de tudo, esta convivência como irmãos que queremos transmitir isso para nosso presbitério, para nossos padres, para nossas comunidades. Uma igreja precisa sempre aprender a caminhar juntos, de mãos dadas, a partir da palavra de Deus que nos foi confiado para anunciar, mas, acima de tudo, para vivenciar. Agora eu queria falar com o Dom Edilson. Vamos para Oeiras, a capital da fé do Piauí. A primeira capital desse estado maravilhoso. Dom Edilson, fale um pouco para a gente, então, da fé como a identidade do povo piauiense. O povo piauiense em si, não apenas Oeiras, mas todo o Piauí, se destaca muito por essa expressão e testemunho de fé que é dado. Oeiras, ela sempre tem, no cenário lá do estado do Piauí, ela se destaca sobretudo no período da Semana Santa, desde a semana que antecede a Sexta-feira da Paixão, com a procissão do Bom Jesus dos Passos, e aí segue toda a programação onde a cidade, de um modo geral, ela entra no clima e numa atmosfera que a gente respira, de fato, algo diferente. Eu, pelo menos, tenho experimentado momentos muito fortes de espiritualidade neste momento. Mas eu diria que não somente neste evento Semana Santa, no dia a dia, na organização paroquial, pastoral, existe uma grande preocupação nossa para que as manifestações de fé não fiquem somente nesses atos devocionais. Então, pelo menos, nós experimentamos um trabalho muito intenso de formação dos leigos, e isso tem sido algo muito bom, uma experiência muito exitosa, e a gente percebe que vem tendo resultados em projetos que vamos assumindo nessa linha de formação do leigo e de preparação para que a gente possa garantir sempre mais esse trabalho de evangelização. O que Dom Juarez falava da iniciação à vida cristã é um trabalho muito intenso que a gente vem fazendo lá, com um projeto já elaborado e procurando colocar em prática, e graças a Deus a gente está vendo resultados positivos. Tá certo. Agora vamos falar sobre a cidade mais ao sul, da região do Gurgueia, a Diocese de Bom Jesus de Gurgueia, Dom Marcos Antônio Tavoni. Dom Marcos, a região de Gurgueia é uma região marcada predominantemente pelo agronegócio, né? Como a igreja tem acompanhado esse crescimento e visto esse desafio para com o povo daquela região? Primeiro, eu gostaria de falar da alegria de estar aqui, conhecendo claro. Os estúdios da TV Pai Eterno, né? E agradecer pelo maravilhoso trabalho que vocês realizam. Obrigado. Porque a comunicação tem esse poder de chegar aos lugares onde nós não conseguimos atingir, e, com certeza, em muitos outros lugares, em cantinhos das nossas dioceses, nós estamos sendo, nesse momento, né, assistidos. Então, eu fico feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês e conhecendo os estúdios, e aqui pelo convite também que nos fez o Padre Wellington para estar no programa. A nossa região do Vale do Gurgueia, assim chamado, e hoje também denominada pelo agronegócio como região do Matopiba, né, que forma a região fronteiriça dos 4 estados que estão ali, né? O Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Isso. É a nova frente do agronegócio no país, né? Naquela região, a mais nova frente agrícola. Então, tem se destacado, mas os desafios ainda são grandes, né? O povo piauiense é um povo muito acolhedor, né? Eu posso dizer por experiência própria, como cheguei ali, fui muito bem acolhido, não só pelo povo, como o episcopado, né? Nosso episcopado também muito bem acolhido. É uma região muito hospitaleira. E, nesse sentido, os migrantes que vieram do Sul, se instalaram ali, foram também muito bem acolhidos e se integraram muito bem à cultura. E a igreja cumpre seu papel ali, no lugar até mesmo das políticas públicas, de fazer essa integração, né, entre as culturas. Então, é na comunidade cristã que o povo se reúne, né? Então, tanto os sulistas como os piauenses, né? Então, a igreja
ela tem realizado seu papel ali social, de integração das culturas, e existem, né, os desafios que são normais, né? No campo, a questão aí dos lençóis freáticos, porque a região ela foi muito assim, vamos dizer assim, alvo, né, dessa migração por causa da água, né? A região sul do Piauí, diferentemente da região norte, né, onde há mais escassez de água, ali há muita abundância de água, principalmente no subsolo. Então isso que atraiu o agronegócio, mas também então existe da nossa parte esse acompanhamento, essa prudência, né? Toda. Nós tivemos agora o Sino da Amazônia, que falou sobre o tema da casa comum, do cuidado, né? Então, nós temos esse cuidado também de acompanhar, de estar juntos, né? E de dialogar para que sejam protegidas as nossas águas, as nascentes, o lençol freático, né? Esse acompanhamento. Então, existe um progresso que é crescente, é notável, aqueceu a economia da região. Isso foi muito bom para todos nós, né? Mas também há esta preocupação, né? Esse acompanhamento por parte da igreja. Então, a igreja está ali cumprindo o seu papel social e, principalmente, o seu papel de pastorear, né, aquele povo, de fazer essa unidade, né, entre as culturas e fazer esse papel de integração. E até tem uma expressão muito bonita, né, dos filhos dos gaúchos com os piauenses. Então, dizem que agora nasceu mais um piucho. Né? Piucho. É uma expressão que surgiu ali na região, né? Fruto dessa miscigenação, que é muito bonita, porque o piauiense tem essa categoria essa característica de acolhida, né? Sim. E os sulistas se adaptaram muito bem. Então, a nossa região e a participação na vida da igreja também deles é muito boa, né? Então, a igreja cumpre seu papel ali de integrar, né, os fiéis católicos. E fica o convite também para o Pai Eterno, né, aparecer nas nossas terras. Isso é importante. E conhecer a mais bela imagem de Nossa Senhora das Mercês que temos lá em nossa catedral, né? Uma imagem majestosa, Nossa Senhora Rainha sentada num trono, e está ali, acolhendo todos que vêm, porque ali estiveram a presença marcante dos mercedários, né? Nós estamos ali agora, eu cheguei como bispo diocesano, dando continuidade a um trabalho que já existia, né? Então, ali segue. A região do Gurgueia é uma região muito rica também na questão da produção de elementos básicos, né? Nossa equipe, quando estava voltando para Goiás, por exemplo, eu fiz uma encomenda, até falei para Dom Marcos, né? O melhor mel que eu já provei é o mel do Piauí. Então, ali é um mel muito precioso, muito valoroso e bem diferente, às vezes, de outras realidades de produção do nosso Brasil. Mas que bom podemos... O Gurgueia não produz só a soja, o algodão, né, e o milho, mas também a apicultura, o mel e outras atividades, né, que têm se desenvolvido na região. É uma alegria. Na próxima, trazemos o presente. Perfeito. Dom Alfredo. A produção do mel foi o bispo de Oeiras, Floriano, que começou isso num grande projeto. Foi Dom Edilberto. Dom Edilberto. Dom Edilberto, quando ele morreu, ele deixou 5.000 colmeias na mão das pequenas comunidades. Um trabalho social a partir da economia familiar. E até hoje existe. Até hoje existe? Bom, muito obrigado. É por isso que eu disse, Dom Alfredo é um homem da referência da história da igreja no estado do Piauí. Muito obrigado, Dom Marcos. Agora, o maior bispo de Campo Maior, né? Dom Francisco, nosso querido confrade, seja bem-vindo. Muito obrigado. Nas assembleias da CNBB criaram um slogan que não é meu, mas eu vi várias vezes, então a responsabilidade é deles. Para Campo Maior, um bispo maior. Bom, eu não sou responsável por essa frase, mas escutei várias vezes dos bispos na Assembleia. Para a curiosidade de quem está em casa, Dom Francisco tem quanto de altura? 1,94. 1,94. É isso aí, minha gente. É grande, viu, bispo? Eu costumo dizer 1,94, pé no chão e cabelo baixo. Pé no chão e cabelo baixo, isso mesmo. Com a mitra dá mais, né, Dom Alfredo? Nossa Senhora, aí pronto. 2 e pouco. Dom Francisco, os filhos do Pai Eterno que nos acompanham pela TV tiveram a oportunidade de ver a vitalidade da igreja em Campo Maior com a visita que aconteceu há poucos dias lá pertinho do açude. Nós tivemos uma presença massiva dos fiéis. Fala para a gente um pouco dos desafios da Diocese de Campo Maior. Da minha parte, a minha vinda aqui, pessoalmente, é para agradecer. Claro. A visita do Padre Robson de Oliveira, a sua visita, e também da equipe TV Pai Eterno, que esteve conosco, fazendo toda a cobertura da chegada da imagem peregrina à nossa Diocese de Campo Maior.
Nós, os bispos do Piauí, nós estamos muito atenados no seguinte: é fundamental a catequese. Porque para que a gente forme um católico, de fato, consciente da sua fé e que assuma o protagonismo da sua igreja, então é preciso dar a ele a formação. E isso tem que ser pela catequese. Por isso que a catequese não pode ser mais vista como em vista do sacramento, preparar-se para o sacramento. O sacramento é fundamental, vamos assim dizer, é chave, mas é o anúncio. E para anunciar, tem que conhecer. Então, eu acredito, chegado ao Piauí há 2 anos e 2 meses, olhando para a realidade religiosa de Campo Maior, eu digo com certeza, nós temos também que formar o nosso povo, para que nós superemos algumas práticas do catolicismo que têm uma cara muito social. Nós não precisamos de um catolicismo social, nós precisamos de um catolicismo de compromisso. Não compromisso de fachada, não. Compromisso quer dizer que atua junto, que forma, que põe a mão na massa e que é missionário, que é missionária. Então, esse é um grande passo que tem que ser dado. E também deve ter sido uma experiência diferente, né? O senhor trabalhava como redentorista lá em Garanhuns. É uma outra forma de vivência da fé lá em Campo Maior, né? Exato, e embora eu sendo nordestino, eu sou paraibano, muito tempo, morei em Pernambuco como missionário redentorista, mas indo ao Piauí, nós temos um aspecto diferente, uma religiosidade com acento muito forte nos festejos dos padroeiros, nós temos uma cultura, culinária, geografia, tudo isso exige uma adaptação. Agora, eu agradeço a Deus pela formação que eu tive. Eu costumo dizer, em Campo Maior, que a igreja não escolheu um bispo que vem dos gabinetes. Eu sou um missionário. Minha formação é missionária, eu sou das equipes missionárias. A congregação redentorista, o que pensa? A formação dos leigos e leigas. O projeto Missionários Redentoristas é formar o leigo, o leiga, para que se tornem atuantes. Então, essa é a minha formação do missionário. Mas eu digo a você, não sou a novidade no Piauí. Eu me alegro muito, e já disse outras vezes, a igreja do Piauí é a igreja missionária. Sim. Quer dizer, eu me encontrei muito bem na igreja do Piauí, junto aos meus irmãos bispos, porque lá encontrei uma igreja missionária, uma igreja engajada, uma igreja de leigos e leigas comprometidas, e, claro, nós temos que mais formar esse povo para que nós possamos alcançar grandes metas, né? Então, essa missionariedade que eu trago, eu encontrei bastante terreno para ampliá-la na experiência e também na partilha do colegiado. E assim estou dando a minha contribuição. Olha, e o Padre Robson está aqui dizendo que gostou muito da cajuína, viu? Pois é, a cajuína é a marca do Piauí e também a marca de Campo Maior, junto com a carne de sol. Olha, e o Padre Robson ainda diz aqui aos demais bispos, dizendo, olha, Dom Francisco foi meu maior colega no tempo da filosofia. Então, muitíssimo obrigado, Dom Francisco, que teve também a oportunidade de trazer os demais bispos aqui para o estado de Goiás, para essa visita. Agora vamos falar com o arcebispo de Teresina, Dom Jacinto. Dom Jacinto, fale um pouco para nós dessa experiência de estar à frente da igreja metropolita, né, da igreja de Teresina, a capital do nosso querido Piauí. Olha, primeiramente eu tive a felicidade de suceder a Dom Sérgio da Rocha. Isso foi um chão muito suave e muito fecundo para mim, porque não encontrei pedras no meio do caminho. Pelo contrário, encontrei uma estrada aberta, um presbitério que estava também de coração ansioso por um novo bispo e pela boa receptividade tanto do clero quanto do povo, e posso dizer também dos irmãos bispos. Naquela época havia até 2 eméritos que faleceram ano passado, e fui recebido por Dom Alfredo, que na época então nos apresentou como presidente do regional, e isso me trouxe um grande conforto, de sorte que, para nós, a igreja do Piauí, como os irmãos que me antecederam já diziam, é uma igreja missionária, uma igreja que privilegia muito a presença e a atuação dos leigos. E isso eu me encontro, porque
desde a minha juventude, como pároco, foi minha grande meta, de promover o laicato. E nós estamos com 2 experiências muito desafiadoras na arquidiocese. Uma são as diaconias territoriais, previstas pelos documentos da CNBB, foram, de alguma maneira, preparadas por Dom Sérgio como reflexão, e, ao chegar, eu embarquei de ponta cabeça nessa experiência. De que se trata? Se trata de uma região que é seccionada de uma paróquia, com status de quase paróquia, e tem como administrador real um diácono permanente, casado. E o padre, naturalmente, é o administrador paroquial, como manda o direito canônico. E a diaconia se desenvolve com uma participação pronunciada de vários ministérios. O padre cumpre o seu papel específico com os sacramentos, sobretudo a Santa Missa, a confissão, a unção, e aquilo que ele pode, de alguma maneira, fazer além disso. Porque esses padres ou são formadores no seminário, ou são vigários paroquiais, ou padres que ocupam uma outra tarefa. De modo que assim a gente compõe, com um diácono, com um padre, com um grupo de leigos, uma equipe que vai realizando esse trabalho. Agora, Dom Jacinto, quantos padres o senhor tem lá na arquidiocese? Quantas paróquias, assim, só para as pessoas terem uma noção? Nós temos 87 paróquias, incluindo 3 áreas pastorais e as 11 diaconias territoriais. Certo. E no número do clero? O número do clero diocesano são 88 e temos mais uns 22 religiosos. Certo. Diante desse desafio de estar à frente da igreja mãe aí, no caso a Sé Metropolitana, como o senhor enxerga o futuro da igreja no Piauí? Com muita esperança, porque nós temos um laicato muito bom. Eu digo que é a joia da coroa, é de fato esse laicato, onde desde os mais preparados em nível acadêmico até as pessoas mais simples, há uma fé muito pronunciada. Isso alenta muito a gente, anima, porque pode-se contar. Depois disso, o florescimento das vocações sacerdotais. Nós estamos agora com 46 seminaristas na arquidiocese, né? Há 7 anos atrás tínhamos 13. E isso nos diz que, de fato, há esperança, tanto da parte dos leigos, quanto da parte dos vocacionados ao sacerdócio, de que teremos uma igreja com pastores, não digo suficientes, mas em número maior do que temos agora, para levar adiante aquilo que é uma glória para o Piauí, ser o estado mais católico do Brasil, e Teresina também a capital mais católica do nosso país. Que bom. Agora vamos falar com Dom Plínio, bispo da capital do mel, da cidade modelo aí, né, do nosso querido Piauí. Dom Plínio, seja bem-vindo. É um homem que gosta de comunicação, né? Dom Plínio gosta de comunicação. Eu vi o senhor sempre cuidando para registrar os momentos dos bispos que estavam nessa visita, sempre fazendo as chamadas. Fala um pouco para a gente, então, da Igreja de Picos. Bom, a Diocese de Picos está no centro-sul do estado, compreende 24 mil quilômetros quadrados de extensão, e temos uma população de 350, mais ou menos, 350 mil habitantes. Temos hoje 33 padres que colaboram na ação pastoral com o bispo para servir o nosso povo. É um povo religioso, um povo que tem um espírito religioso muito forte e um povo muito solidário. Portanto, dá gosto de trabalhar. Eu já estou há 15 anos, mas me sinto muito gratificado a Deus por essa experiência que estou passando, inclusive respaldado pela união, a unidade dos bispos, através do Conselho Episcopal Regional, o COSE, que sempre tem essa oportunidade, como nesses dias, de compartilhar. Nós saímos recentemente, nesse final de semana, de uma assembleia onde assumimos
iluminados pelas as orientações das diretrizes gerais para a ação evangelizadora do Brasil, com o propósito de intensificar a formação bíblica, não é? E também a iniciação cristã, através da nossa escola de formação, formando em cada paróquia uma escola de formação, para envolver o maior número de leigos, que é realmente uma força especial da nossa igreja diocesana. A participação dos leigos, sobretudo a pastoral familiar, que já atinge em muito as famílias da nossa região. E também nos comprometemos de assumir uma formação litúrgica que realmente dê gosto ao povo de participar, que dê vontade de voltar a cada celebração, a cada domingo, a cada momento que a igreja se reúne. Nós também temos a Carta Diocesana, que colocamos assim como referencial de assumir a caridade mesmo para valer, principalmente porque nós somos uma região muito pobre e necessita de muita atenção para com os pobres. E aí, nessa parte, eu destaco a proximidade que a gente tem dessa realidade, sobretudo diante dos grandes projetos econômicos do Estado, que, por certo, apesar de ser uma evolução na economia, sabe, um progresso já visível, mas que deixam marcas profundas de sofrimento, sobretudo naquelas regiões que são atingidas pelo projeto. Eu digo assim, referente à Transnordestina, o projeto de energia eólica, a exploração de minério, pelo menos em projeto ainda, e agora já o próximo projeto de energia solar. Então, as pessoas sofreram muito, inclusive, nessa parte de indenização, de não ter os seus direitos e ser realmente marcados por um ato que eles considerassem muito violento, porque não estão preparados para enfrentar as potências, né? E além da missão, com o nosso Conselho Missionário Diocesano, nós vamos intensificar a partir da Assembleia, logo, que veio sair logo depois da Assembleia, mas vamos começar esse trabalho de estar sempre em saída. Aliás, o nosso povo tem esse ardor pela missão, mas nós precisamos incentivar mais, e principalmente que é dos assuntos que eu particularmente tenho insistido muito, e dar vez a outras pessoas, a mais pessoas. Nós formamos, há 2 anos atrás, em cada comunidade, são 601 comunidades, cada uma tem um conselho pastoral comunitário, que tem pelo menos 5 pessoas representando a comunidade. Mas ainda muito emperrada essa questão de dar vez aos outros. Principalmente na celebração, se revela aquela repetição das mesmas pessoas. A gente tem incentivado muito. Mas agora nós vamos, mais uma vez, com esse reforço das diretrizes gerais para a ação evangelizadora, intensificar essa insistência de que dê vez aos outros e até mesmo a todos. E, com certeza, nas dioceses, né, eu acredito que os bispos devem ter identificado aí na vida pastoral muitos homens e mulheres que abraçaram esse caminho, esse ideal da santidade. Não diferente lá em Picos, o padre Ibiapina, né, que passou pela história da diocese e deixou ali uma edificação muito bonita, né, a catedral, não é isso? Ele foi a primeira, teve a participação a primeira dele. igreja, né? A catedral já foi com um padre mais sim, próximo, mais recente. Né? Mas isso. tem muitas igrejas lá que foi construídas por ele, em Pio IX, que é uma cidade missionária, né? Que tem uma igreja que foi construída pelo padre Biapina. E o povo guarda muito essa recordação. Certo. Agora vamos falar da nossa querida diocese de Floriano, Dom Edivalter Andrade. Dom Edivalter, seja bem-vindo. Fala um pouquinho para a gente, então, dessa diocese que é uma das dioceses mais novas do Piauí, no sentido da criação? Sim, até 11 anos atrás nós éramos identificados, né, como Diocese de Oeiras Floriano. Era uma sede era Oeiras Floriano porque a primeira diocese Oeiras e o bispo, depois de um determinado tempo, passou a residir em Floriano, então, logo em seguida, por isso mesmo, passou a se chamar Diocese de Oeiras e Floriano. E já faz 11 anos que houve o desmembramento, então surgiu a diocese em Floriano. Eu sou o 3º bispo dessa diocese
de Floriano. Primeiro foi Dom Augusto, bispo emérito, depois Dom Valdemir, que hoje está na Diocese de Amargosa. Eu, portanto, sou o terceiro bispo, vindo lá do estado do Espírito Santo. A minha origem é a Diocese de São Mateus, que fica no norte do estado do Espírito Santo. Aproveito para mandar um abraço a todos eles. O Marco Túlio quase pula lá, olha, já tem... bom. É porque ele é do Espírito Santo. Pois é, a gente já se conhecia, já tínhamos nos encontrado por aí afora, em algum lugar, né? Então, eu sou o terceiro bispo lá desta diocese, que ela é constituída por 22 municípios. 22 municípios fazem parte desta diocese. Agora, 10 estão ameaçados de extinção, né? Com essa história aí, né? Com essa história do governo propor a extinção dos municípios com menos de 5 mil habitantes. Então, lá na minha diocese, tem 10 municípios ameaçados. A gente vai lidar com essa realidade, o povo vai reagir certamente a isso. Não sei o que vai acontecer, né? Então, 22 municípios, 29 paróquias, né? 29 paróquias. O clero é constituído, o clero diocesano, mais ou menos de 18 membros, e eu conto lá com a presença dos religiosos, os frades capuchinhos e os frades menores, né? Cada uma das duas ordens tem 2 paróquias. Olha, Dom Edivaldo, para o senhor ter uma ideia, o nosso call center e as nossas redes sociais estão bombando de elogios pela visita dos bispos aqui à TV. Então, os nossos atendentes têm até dificuldade de atender o povo que está ligando, porque muita gente está se manifestando nesse momento da presença dos bispos. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, né? Essa repercussão é de muita importância, tanto para nós e acredito também para os senhores. Nós nos unimos à TV Pai Eterno para agradecer a todos por nos assistirem e por esse retorno que estão dando. Agora, Dom Edivaldo, eu queria que o senhor falasse um pouco desse futuro que o senhor enxerga, como os demais bispos aqui disseram, Dom Juarez, Dom Jacinto, Dom Fredo, todos marcaram a palavra esperança. Quais são hoje os horizontes da Diocese de Floriano, as prioridades? Parece que animar a esperança do povo hoje é o grande desafio que se apresenta para toda a igreja. E nós, como pastores, devemos ser assim especialistas, assim, vamos dizer, em animar a esperança do povo. Lá na Diocese de Floriano, nós temos o desafio de um clero ainda reduzido para o número de paróquias. Eu tenho situações de padres que assistem a 2 paróquias, ao mesmo tempo que são paróquias com número reduzido. Agora nós estamos vivendo um momento de Assembleia Diocesana, como outras dioceses do mesmo regional, procurando revisitar o sínodo, o documento do sínodo diocesano e colocá-lo à luz das novas diretrizes, para aí tentar, né, fazer um esforço ainda maior para implementar estas diretrizes e trabalhar ainda mais na formação do povo de Deus para termos uma igreja em saída cada vez mais missionária. Muito obrigado, Edivaldo. Agora vamos para a diocese lá do pezinho do Piauí, né? Dom Eduardo Zielski, diocese de São Raimundo Nonato. São Raimundo Nonato. Dom Eduardo, seja bem-vindo aqui à TV Pai Eterno. Obrigado. Estás boja? Seja bem-vindo. Dom Eduardo é polonês e está há quanto tempo em trabalho no Piauí, Dom Eduardo? Desde 2000. Desde 2000. Fui bispo de Campo Maior inicialmente e 4 anos atrás fui transferido para São Raimundo Nonato. São Raimundo Nonato está a quantos quilômetros de Teresina? 525. Certo. E fala um pouco para a gente, então, da Diocese de São Raimundo Nonato, apresente para os nossos telespectadores. Olha, escutando todos meus antecessores, pensei que eu devia falar que nós, no Piauí, temos um santo. Olha. E este santo viveu na Diocese de São Raimundo Nonato. 2 anos atrás, a pedido de mercedários, abrimos um processo de canonização de bispo, prelado na época, Dom Inocêncio Lopes Santa Maria, que trabalhou lá e morreu dia 9 de março de 1958. Os mercedários pediram, nós abrimos um tribunal eclesiástico
para a beatificação e canonização de Dom Inocêncio. Já fizemos também uma exumação de restos mortais que foram higienizados e colocados num sarcófago dentro da catedral, e esperamos agora, procurando depoimento de testemunhas materiais, para levar para Roma, porque o processo ainda não foi fechado no nível diocesano, para que possamos tirar esses ossinhos. Como ele era pequenininho, os ossinhos eram bem pequenininhos, viu? Quando tiraram. E fazer relíquias. Mas eu vejo que no Piauí é o primeiro momento que está acontecendo um processo de beatificação e de canonização. Dom Alfredo está mexendo com o dedo que não é o primeiro processo. Mas me parece que não temos ainda no piauiense um santo, né? O que viveu. Eu mesmo, Rabolino, não sei se tem uma religiosidade teresina. Ah, sim. Então, estamos muito felizes que no Piauí também viveu alguém que está ganhando a fama, né, de santo, e creio que, pela graça de Deus, daqui a algum tempo, vamos receber este grande anúncio que Dom Inocêncio vai ser reconhecido como nosso patrono do Piauí. E eu acho que uma característica que todos os bispos, de um modo especial do Nordeste, do Piauí, pelos desafios, né, pelas distâncias e por todas as intempéries que se colocam diante da realização da missão da igreja, é justamente essa característica da missionariedade, né? Nós vemos aqui homens que vieram de várias partes do país, até mesmo de fora do Brasil, para trabalhar nessa porção do povo de Deus. A gente agradece de coração, e aqui eu tenho a certeza de poder dizer também pelos piauienses, por aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, a nossa gratidão à vida doada, à missão que o episcopado piauiense desenvolve e realiza à frente de suas igrejas particulares, né? Desde lá do Delta do Parnaíba até a querida São Raimundo Nonato, que todos sejam abençoados, iluminados, né, cuidados na sua missão e no desenvolvimento de vossos trabalhos. Dizer que o Santuário de Trindade está sempre de portas abertas para acolhê-los, esperamos recebê-los em outras oportunidades. Quando passarem por Goiânia, passem aqui na TV Pai Eterno para nos dar um abraço, será sempre uma alegria, viu? E muitíssimo obrigado mesmo de coração pela presença dos senhores. Eu queria pedir agora para que a gente pudesse ficar de pé e o povo de Deus que está em casa tivesse a oportunidade de receber esta bênção, né? Nós vamos rezar, então, pedir ao Dom Juarez que pudesse fazer uma oração espontânea e depois nós pudéssemos, então, conceder uma bênção toda especial para o povo de Deus que está nos acompanhando. Antes da oração e da bênção, uma palavra de agradecimento. A gente falava ontem da gratidão e do agradecimento, e nós queremos agradecer de coração à TV Pai Eterno por esta ocasião, essa oportunidade, mas agradecer também aqui ao Padre Wellington, também ao Padre Marcelino, que foi nosso companheiro de todas as horas dessa visita, ao Padre Robson, que esteve lá nos visitando, agradecer ao senhor arcebispo metropolitano, também aqui de Goiás, Dom Washington, Dom Moacir, Dom Levi, e os irmãos que nos acolhem. Essa palavra de agradecimento. E desejar que essa TV seja sempre este canal de transmissão da verdade do Evangelho, de promoção da justiça, do amor e da paz, e que essa paz possa chegar a todos os corações, que seja um canal de promoção da paz e da vida para todos, como é o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E assim, amados irmãos e irmãs, dizer que, olha, a Igreja Católica de agora em diante, eu sempre digo isso e não me canso de dizer, será sempre mais uma igreja de pessoas convictas. A convicção, se são muitos ou se são poucos convictos, vai depender da nossa capacidade de sermos hoje uma igreja missionária, uma igreja de portas abertas, uma igreja que acolhe, que acompanha, que discerne e que integra.
e ela vai depender dessa capacidade de ser missionária e de assumir cada vez mais a iniciação à vida cristã, ou seja, a catequese de orientação catecumenal a serviço da iniciação à vida cristã. Tá certo. Vamos, antes da bênção, vamos então fazer a consagração ao Divino Pai Eterno. Convidar então Dom Jacinto para que possa fazê-lo por nós todos e nós vamos acompanhá-lo neste momento com os fiéis que estão rezando conosco. Aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Muito obrigado, Dom Jacinto. Agora vamos ao decano, pedir para que Dom Alfredo dê esta bênção para todos nós, em nome do Episcopado do Piauí. Passa o microfone, por favor. Queremos invocar a bênção de Deus sobre vocês que estão numa penitenciária, vocês que estão num hospital, você que está em casa, preparando feijão para a sua família, vocês que estão no meu escritório, todos que nós estamos unidos a partir da fé. E a partir desta fé queremos dizer ao Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muitíssimo obrigado à presença dos senhores mais uma vez. Deus lhes pague. Bom retorno ao Piauí. Ao povo do Piauí que nos acompanha, o nosso abraço, nosso muito obrigado. E dizer que nós também esperamos o convite para que nós possamos visitar vossas dioceses, levando a imagem do Pai Eterno, também transmitindo um pouco da fé desse povo tão abençoado, o povo mais católico do Brasil, o povo do Piauí. Deus abençoe, os fortaleça e os proteja na missão. Muito obrigado a você que acompanhou o programa Pai Eterno. Continue com a nossa programação e até amanhã com mais programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. Um forte abraço.